Oi, gente linda, me conta aqui. Como é que tá a sua quarta? Fica comigo na próxima hora. Tem muita coisa para a gente conversar aqui no nosso programa Espaço Feminino. Por falar em conversar, você costuma falar de futebol, religião, política? Pois é, esse assunto é muito comum entre as rodas de conversa. Mas, dependendo da postura que a gente começa um diálogo como esse, a conversa pode terminar de forma complicada e até permear aí os tribunais de justiça. Nós vamos falar sobre isso e como esses diálogos podem resultar em discursos odiosos. É hora da gente refletir, falar mais um pouco sobre isso. Também no programa hoje, gente, 1º de dezembro de 2021. Quando eu passei a folhinha do calendário, porque eu tenho literalmente um calendário que fica ao lado das minhas coisas, eu falei, não acredito que esse ano passou dessa forma. Eu sempre tenho a impressão que o tempo passa rápido demais. E 2021, para mim, voou. E para você? Como é que foi? Qual que é a sensação que fica? Contagem regressiva literalmente para o Natal, que é exatamente também o dia do meu aniversário, dia 25 de dezembro. E claro que aqui no Espaço Feminino também a gente vai entrar no clima. E a gente vai ensinar a fazer um porta-velas. Mas é um porta-velas lindíssimo, artesanal e com um utensílio, um objeto que iria para o lixo. Como a gente pensa muito agora no meio ambiente, em reciclar, em reaproveitar, tem sugestão aqui no nosso programa e uma alternativa bem legal para fazer junto com a família, viu? Quer saber mais? Fique comigo, daqui a pouco eu conto tudo para você. Agora, eu vou mostrar o vídeo da ganhadora, posso chamar, Luiz? Da semana passada, que ganhou uma cesta Copatos. Lembra da pergunta? Eu perguntei para vocês assim, o que vocês curtiam no programa, o que era interessante, qual era a sugestão, enfim. E olha a resposta da Maria Aparecida. Boa noite, Ludmila. Ludmila, estou mandando esse áudio para você, falando que eu gosto muito de assistir seu programa. Seu programa, você sempre traz novidades. E eu particularmente, eu sempre aprendo muita coisa no seu programa. Eu não perco nenhum programa seu. Sou sua fã de primeira. Um grande abraço, meu nome é Maria Aparecida e vou torcer para ganhar essa cesta, tá bom? Um grande abraço, beijo. É sua, Maria Aparecida, a cesta. Muito obrigada pelo carinho, pelas palavras. Hoje eu recebi essas palavras também da Márcia, que me ligou logo cedinho e me falou um bocado de coisa assim bacana. E a gente fica tão feliz de ouvir isso. Se alegra, né? Enche o dia, como é bom. Muito obrigada, gratidão pelo seu carinho de todos que curtem esse programa. Agora, a pergunta de hoje é o seguinte, anota aí. Você também vai ter que mandar um vídeo para o nosso WhatsApp. Se não tem ainda aí salvo no seu celular, anota então, tá na tela aí para você, que é o 34999. Coloca aí na tela, Luiz. 474515, para o pessoal anotar. Coloca aí, pessoal, anotar. Aê, 99474515, tá aí. Deixa um pouquinho na tela aí, pessoal, enquanto eu faço a pergunta aqui, para mandar para o nosso WhatsApp um vídeo. Como eu falei, a gente vai discutir hoje falar um pouquinho sobre esses assuntos que para algumas pessoas são melindrosos. Futebol, religião, política. Você já discutiu algum desses temas aqui e acabou dando em confusão? Como é que foi? Conta essa história para mim. Olha, eu vou confessar que sim. Eu já discuti uma vez sobre, acho que não todas, assim, mas política e futebol. Deu confusão, mas nada demais, tudo tranquilo também. Aquela discussão sadia que a gente leva para brincadeira, nada de barraco, nada de um torcer a cara para o outro, não conversar mais, nada disso. Mas eu quero saber de você como é que foi. Conta a história concreta para a gente ver. A melhor história vai ganhar aí uma cesta Copatos e eu mostro também ao final deste programa. Aquela delícia da Copatos numa caixa que vai ser entregue aí para você. Então, manda para mim seu vídeo que eu estou esperando agora, tá bom? E eu vou para o intervalo. Fiquem ligadinhos, ligadinhas aqui no nosso programa. Na volta, a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos aqui.
O que você acha a respeito disso? Um minutinho só. Futebol, política, religião são sim assuntos, temas para a gente discutir, mas pode se tornar intolerante para algumas pessoas, ainda mais nos tempos vividos. Sobre essas questões, eu converso com duas pessoas que ministram e administram também, creio eu, e a gente vai saber também, essas temáticas muito bem. Eu recebo o Anquises Canassa, terapeuta sistêmico. Oi, Anquises, como vai? Boa noite. Eu vou bem, e você, Ludmila? Como vai? Tudo bem. Converso também com a Laís Locatelli. Oi, Laís, tudo bem? Tudo bem, Ludmila. Um prazer estar aqui com vocês conversando de novo. Coisa boa, muito bom tê-la aqui, Laís. A Laís, ela é advogada, psicanalista, ela é pós-doutora, em Direitos Humanos. Eu falo tanto que eu sou pós-doutoranda que eu estou querendo colocar também, mas ela é pós-doutora, sim. Bom, essas questões permeiam muito o nosso dia a dia, mas o ditado popular, Anquises, fala, olha, esses temas aí, e aí a gente pode até colocar o amor também, porque quando alguém vem dar algum palpite na nossa relação, se a gente não tiver de acordo, a gente já logo torce o nariz. Mas o ditado popular diz, é melhor não conversar porque vai terminar em confusão. Isso é uma regra e se aplica mais ainda nos tempos atuais? Olha, Ludmila, um dos princípios da psicanálise é que a gente vive dentro de um sistema, que é a nossa família, e dentro desse sistema as coisas funcionam de uma determinada maneira. Então, quando eu converso com alguém de fora, de um outro sistema, outras soluções começam a surgir. Então, eu sou sempre a favor do diálogo. Acontece que alguns temas, eles são perigosos, ou porque nós estamos tirando sarro, torcendo, como o futebol, por exemplo, ou a política que a gente está enviesado. Na realidade, a gente está procurando alguém em quem pôr a culpa, né? É essa a imagem que eu tenho. Eu me lembro das pessoas falando que o Bolsonaro ia tirar a corrupção do país e estava vendendo aquela pecinha para desbloquear canais de televisão. Então, é só uma representação essas pessoas que a gente maltrata. E a religião, ela tem uma questão que é a seguinte, talvez a religião seja a única coisa que realmente a gente não possa discutir, porque a religião coloca uma fita entre nós e ela, e a religião diz o seguinte, só vai funcionar para você se você cruzar essa fita cegamente, acreditando cegamente em tudo. Aí você recebe um milagre. Mas assim, até sobre religião, há os questionamentos de pessoas que são de um outro grupo, pertencem a um outro grupo religioso. E as próprias divergências, as crenças, mas e a gente vê essa intolerância muito grande quando a gente cruza as fronteiras e talvez a religião seja aí um desses assuntos o mais apaixonado e o menos tolerante. Quando você fala, são assuntos perigosos, porque às vezes podem ser trágicos. Então, como que a gente coloca esses diálogos para que, de fato, possam resultar em algo positivo para aquela pessoa? Olha, eu vou evocar aqui um evento que surgiu, eu não estou completamente lembrado do nome, talvez a Laís possa me ajudar, mas acho que é efeito Rupert qualquer coisa. O que aconteceu, resumindo muito bem a coisa, um cara roubou 2 bancos nos Estados Unidos, acreditando que ele estava invisível. E aí, quando foram perguntar para ele, como assim você está invisível? Ele acreditou, leu em algum lugar, que se ele jogasse suco de limão na cara, ele ficava invisível. Então, várias agências americanas estudaram esse cara e descobriram que ele não tinha problema nenhum. Ele era burro mesmo, sabe? Faltava
elementos para esse cara. Quando se trata de religião, os grandes líderes ainda não conseguiram criar um diálogo saudável. Na minha opinião, eles chegam, se comunicam um pouquinho e já se afastam novamente. E esse fica o exemplo, né, para as camadas de baixo, que não estudaram tanto, que não vivem aquela religião 24 horas por dia, porque tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos. Então, a gente toma isso como exemplo. Ô Laís, esse momento em que a gente vai discutir essas temáticas tão presentes no nosso cotidiano, seja no almoço em família, seja no trabalho, nas redes sociais, são assuntos que normalmente geram aí longas e demoradas conversas para saber quem tem razão. O tempo todo a gente vê um sujeito emitindo a sua opinião, mas a gente tem que tomar também esses momentos, essas temáticas delicadas, ora perigosas, como a Anquises coloca, como momentos de reflexão. Ludmila, eu acho que mais do que momentos de reflexão, a gente tem que pensar, talvez, qual é o sentimento que está envolvido nesse diálogo e nessas questões, né? Porque nós somos um pacote de emoções, o ser humano, todas elas têm alguma função determinada, e na psicanálise a gente diz que nós somos uma cota de tudo. Mas essa cota de tudo, às vezes, tem elementos que ficam muito rígidos e muito destacados. Por exemplo, na questão das discussões, que normalmente são acentuadas por um certo discurso do ódio, né, esse revestimento que nos separa dos outros grupos, outras opiniões, até dentro da própria ambiente familiar, ou escolar, ou do trabalho, ou em largas proporções, hoje que a internet nos permite, tem que ver se é o sentido de fazer uma costura e aproximar com o diálogo, ou se é para utilizar o ódio no sentido de nos afastar dessa outra pessoa. Porque o ódio, ele é uma emoção, ele é um afeto que nos separa do outro. Pelo menos é uma tentativa de nos separar do outro. Porém, quando ele está muito enraizado, ele nos aproxima ainda mais, né? Porque a separação, talvez ela passasse por uma indiferença, mas quando nós estamos muito exacerbados, tanto por uma temática ou dentro de um relacionamento que nos prende com algumas pessoas que nós nos identificamos contra outras, nós temos que ver qual é a exata medida para que isso não seja muito agressivo ou não coloque o outro em perigo. Pois é, o Foucault, você falando essa questão do discurso de ódio, o Foucault já dizia que as nossas reproduções são vivências acumuladas e aprendidas ao longo da vida. Isso quer dizer que a gente está introjetando aí esse discurso de ódio, apropriando dessa maneira de falar até como um ato, de repente, de defesa, ou até para nos sentirmos pertencidos àquela sociedade que às vezes tem que ter lado A, B, C, só que no momento a gente tem visto muito mais polarizado, um lado A e um lado B. Acredito que as polarizações estão cada vez mais evidentes e as redes sociais servem como uma grande arma de fogo porque ela nos permite, de certa forma, estar anônimos, especialmente quando é um grupo de opinião e não uma pessoa emitindo uma opinião, o que nos deixa mais transparente no ponto de vista jurídico também. Como que se pode delimitar aquilo que é liberdade de expressão do aquilo que é um discurso de ódio que veio para agredir, que veio para discriminar, que veio para tentar eliminar esse outro do cenário, né? Como se isso nos separasse entre bons e ruins. Então, quando nós estamos vinculados dentro desses grupos, nas redes, nós talvez temos aí um perigoso limbo jurídico também, que é a não responsabilização, porque isso não está claro no nosso ordenamento jurídico, nem pelas cortes de justiça, nem pela legislação. Então, como que se delimita o que é liberdade de expressão, o que é discurso do ódio, né? Como que se pode fazer a delimitação e o julgamento, ou
uma lei ou um conjunto de decisões das cortes que coloque limite nisso. O que eu vem se falando, especialmente no início do ano, o ministro Alexandre de Moraes falou nesse sentido, a União Europeia também está tentando organizar isso, é que as próprias plataformas digitais criam uma corresponsabilidade, né, no filtro de conteúdo, em algumas palavras, e isso já está acontecendo em alguma medida. Também tem um outro aspecto que a gente pode pensar, que é regular o conteúdo de internet como o conteúdo das outros meios de imprensa, como os jornais, as revistas, os telejornais, que têm uma responsabilidade por isso. Então, talvez seja exatamente o limite, o enquadramento que nós precisamos encontrar para que esse não fique um espaço onde tudo é permitido, um lugar sem lei. A gente vai voltar nessa discussão da culpabilização também de quem assume e até onde ir. E falando nessa questão sobre limite, Anquises, na sua percepção, as pessoas têm isso com clareza até onde ir ou não? Não. Hoje, na terra do quase vale tudo, a gente tem sinal verde para falar o que quer e da maneira como compreende o correto. Eu tenho visto dois grandes movimentos, pelo menos no Brasil, que impulsionaram as pessoas em direção ao ódio, né? Primeiro, que as redes sociais funcionam com um algoritmo. Então, aquilo que você curte vai aparecer mais na sua tela e você vai receber mais daquele conteúdo. Então, por assim dizer, você emburrece, porque você não recebe outros conteúdos, você não choca esses pensamentos na sua cabeça, você recebe simplesmente aquilo. E, como efeito Kruger, que eu acabei de dizer, muitas vezes a gente recebe isso de uma forma assim. Para eu poder exemplificar isso, quantas pessoas hoje são expert em vacina sem nunca ter lido um artigo científico sobre nenhuma vacina? Não precisa ser do Covid. Outra coisa que a gente vê também é naqueles programas de calouros, as pessoas realmente acreditam que elas cantam muito bem, mas chega lá, não é nada daquilo. Então o problema é o seguinte: o pior do que não saber é não saber que eu não sei, porque aí eu não procuro me instruir. Então esse é um primeiro ponto. Historicamente, né, eu tenho 38 anos, historicamente eu acompanhei um movimento no Brasil que foi o seguinte: o Lula, quando foi fazer a sua campanha, ele trouxe um marqueteiro que me foge o nome agora, mas eu me lembro bem que aquela campanha jogou o Brasil assim, norte contra sul, pobre contra rico, e ali começou uma discussão. E essa discussão, eu imagino que ele não sabia que nós chegaríamos aqui, nesse ponto triste em que nós estamos hoje, que eu conheço famílias que se repartiram por isso. Mas isso também não já é vivenciado em outros países, em proporções diferentes, e o Brasil acaba herdando e sendo influenciado por muitas posturas externas. Isso também não é uma herança e também não é um reflexo do que a gente vê em outros locais? Olha, talvez as pessoas me odeiem pelo que eu vou dizer agora, tá? Mas assim, em muitos outros países, as pessoas são muito mais instruídas. E elas levam essa instrução para a mesa de discussão. Aqui no Brasil, ou pelo menos no ambiente que me cerca, e eu atendo políticos, eu atendo pessoas muito simples, eu atendo fazendeiros, eu tenho a minha própria família. O que eu costumo ver é a pessoa gostou do rosto de alguém ou daquela ideia, ela está comprando aquela ideia. Por exemplo, eu vi muita gente que faliu, que não conseguiu bancar a própria prosperidade, e aí colocou todas as fichas nesse novo governo. Aí ele tira a responsabilidade dele, entende? Então, essas ideologias, elas também
compram os cidadãos a partir de coisas como essa. O nosso papo tá bom. Laís, Anquises, você que participa comigo, mas agora a gente vai para o intervalo, segura aí um instantinho só e já já a gente volta para discutir sobre esses temas, sim, por que não? Mas me conta, já mandou o vídeo para mim? Se você já teve aí alguma discussão que terminou de forma mais acalorada, que terminou como você não imaginava, falando sobre religião ou política, ou algum outro tema, conta pra gente, manda seu vídeo pro nosso telefone que tá aqui embaixo, ó, tô te esperando. E eu volto já já falando mais sobre isso. O limite do tolerável quando há excesso na discussão sobre essas temáticas que diz o ditado popular que não devemos discutir. Futebol, religião, política, você discute aí na sua casa? Na minha, sim, mas eu sei até onde ir, porque passou dali, vai virar confusão. Anquises, mas se virar confusão, como a gente viu até na política, na disputa presidencial passada, foi um âmbito muito aguerrido entre as famílias. Quando isso se torna, de fato, algo prejudicial, como então amenizar a situação? Porque não tem algo mais precioso do que a nossa família. E quando a gente começa essa artilharia entre as pessoas da nossa família, fica complicado. Então, como amenizar, como desvencilhar, como desatar esses nós formados por discussões que acabaram mal? Na minha opinião, nós não somos uma espécie forte. A gente não corre muito rápido, a gente não sobe em árvore, a gente não derruba nenhum bicho no dente. Nós só conseguimos chegar onde nós chegamos através da cooperação. Então, essas divisões eu sempre vejo como algo que enfraquece a nação. Né? E aqui eu estou falando nação, não só as famílias, mas a nação. Enfraquece a nação. A gente produz menos, as coisas acontecem menos. E eu vivi uma experiência que me marcou um pouco. Eu ouvi de alguém e eu me senti tão lá que parece que eu vivi. O que acontece? O Bert Hellinger foi num lugar de índio lá no norte do Canadá. Então você imagina a quantidade de gelo que tem ali. E ele perguntou assim: se alguém aqui cometeu um crime, o que vocês fazem? E o chefe da tribo perguntou assim: mas por que alguém faria isso? E aí foram buscar o que tinha que fazer. Toda a tribo tinha que passar lá 3 vezes ao dia e contar uma história para essa pessoa do quanto ela era boa. Por quê? Porque perder uma pessoa ali poderia significar a fome de muitos. Na nossa sociedade, a gente se dá o luxo de trancafiar alguém sem muito se preocupar se ele vai se reinserir. Aí você coloca um monte de gente ali para vigiar, outro monte de gente para cozinhar, outro monte de gente para... Isso só cuida do nosso ódio. Só. Voltando a falar de política, já que a gente começou nesse assunto, um monte de gente acha que o Lula fez alguma bobagem, certo? E na minha opinião, todos fazem alguma bobagem, porque, poxa, é um assunto tão complexo, não dá para você sair ileso disso. Ao invés de pegar o cara e prender, e se a gente pegasse o cara e colocasse mais 3 técnicos em volta dele e falasse assim: olha, você fez uma merda, agora resolve. E a gente vai ficar aqui tentando te apoiar. A sociedade cresceria mais com ódio ou com a cooperação? Então, nas famílias, tem isso também, parece que tem uma preguiça de se pensar a respeito. A gente compra as ideias com muita facilidade. Bandido bom é bandido morto, ou coisas assim.
na minha opinião, todos nós somos capazes de tudo. Todos nós somos assassinos, todos nós somos bandidos. É só você criar as condições necessárias para isso. Por exemplo, se eu ver alguém com uma faca no pescoço de um filho meu e eu tiver com uma arma na mão, eu não penso duas vezes. Eu vou defender meu filho. E aí o que eu me tornei? Complexo. Vou chamar a Laís aqui, porque parece que a gente vive numa sociedade cada vez mais melindrosa, que discutir determinados assuntos é, além de complexo, pode atingir o outro de uma maneira que vai doer. Então, qualquer assunto, parece que a gente tem que ter cuidado, pisar em ovos, para que outro não saia ferido. É uma impressão, é uma constatação, como ter liberdade quando o tempo todo você está vigiado. Ludmila, eu acho que é importante a gente pensar em dois códigos que nós temos, mais ou menos que obedecer na vida. O nosso código de ética interno, aquilo que nós acreditamos como lei, como limite, e aquele que nos é externo, que é a lei, que nos é imposto, e que nós temos que obedecer. Porque esses dois contornos é aquele que vai dar o contato com o mundo do outro, sem que eu o destrua, sem que eu o lesione, seja ele qual for. Talvez nós estamos vivendo uma experiência de uma geração algo mais frágil por uma proteção narcísica maior. O que eu percebo na psicanálise é que os pais estão satisfazendo-se muito através dos filhos, ou seja, tudo que eu não tive, eu compro para eles, todo o amor que eu não recebi, eu tento dar todo o cuidado, toda a proteção, e é tanta coisa que nós estamos fazendo uma camada de proteção, como se também ele pudesse ter mais permissibilidade em relação ao outro. Ou seja, menos cuidado com o mundo do outro e muito cuidado com os seus próprios desejos e prazeres. E aí nós temos um problema, porque no encontro desse com o outro vai sair faísca. E está levando massivamente a essa questão da exposição, da ridicularização, do bullying, desse enfrentamento que às vezes termina até em tragédia com um suicídio, né? Se há uma fragilidade maior de uma pessoa, por que não a cuidamos de certa maneira? Né? Aqui também tem esse ponto de poder se colocar no lugar do outro ou não. É lógico que nós vivemos de uma maneira individualista, mas se nós pensar numa cultura de paz e amor, que não vá ter esses sentimentos, esses afetos como a agressividade, como o ódio, como a raiva presentes, nós vamos estar fadados ao fracasso, porque ele não é possível pelo nosso aspecto humano. Né? Então, quais são os nossos próprios limites e as responsabilidades que nós temos? Tanto como colegas, como amigos, como pais, como filhos. Algo aqui talvez a gente precisa revisitar para encontrar um modelo que seja mais adequado ao tempo que a gente está. Porque não é possível proteger os filhos, ainda mais com a internet, ainda mais com tanto tempo na escola, nas creches, né, essa distância não permite mais que exista essa proteção também. Laís, até para a gente finalizar, como a gente estava falando da questão e você colocou agora, do limite também, conforme dita a própria Constituição, das regras das quais devemos obedecer para criarmos aí uma sociedade ordeira, quais os limites que devemos ter também na rede social, na exposição do que a gente quer ou gostaria de fazer a respeito daquele fato, que pode terminar com alguma implicação jurídica. Porque por mais aí que você coloca, né, a gente tinha falado no bloco anterior, dessa dificuldade da justiça em até estabelecer regras num mundo complicado, num mundo vasto, que às vezes a gente não conhece o sujeito que está falando do outro lado, mas também tem
há punições, a gente já viu pessoas recebendo o rigor da lei por conta do que professa também na rede social, da própria conduta. Então, o que a gente tem que ficar vigilante? E no outro também, para que a gente não repita aquele comportamento. Para não dar o efeito rebote, né, Ludmila, aquela resposta imediata que a gente costuma dizer em psicanálise que não é um ato, é uma atuação. Ou seja, não passa pelo pensamento, ela simplesmente acontece. Né? E quando está fora, já não pode ser reavista. Aquilo que a gente atira na rede social, alguém printou, ficou lá para sempre. Mas a gente pode pensar assim, nos contornos do mínimo razoável. Por exemplo, incitação à violência, à agressão, à destruição do outro. Aqui a gente já tem que pensar que pode ser visto como uma ameaça, né? O que a gente tem visto muito na situação europeia, talvez por comparativo, com a questão dos imigrantes é a discriminação. Então, hoje, aqui se foca muito na discriminação e na exclusão dessas pessoas que são sentidas como alguém de fora que está invadindo o nosso espaço. Você vem trabalhando nisso. O Brasil é uma questão talvez mais político-social e aqui ela fica mais difusa porque a gente não sabe se é opinião ou se ela vem no sentido de destruir e agredir. Esse limbo jurídico aqui que nós estamos tentando nos encontrar, mas ao mesmo tempo que isso daqui não está sendo, nesse momento, regulamentado juridicamente, as próprias redes sociais já fazem um filtro. Quando nós fazemos uma postagem no Instagram, se alguém denuncia por discurso do ódio ou por conteúdo inapropriado, eles automaticamente tiram do ar e mandam um aviso. O proprietário, às vezes, até expõe as contas. Né? Então, está havendo a colaboração aqui nesse sentido das ferramentas de internet, das ferramentas online que nos proporcionam. Por exemplo, a palavra suicídio também, ela é bastante excluída, até vídeos inteiros, por causa da incitação ao suicídio, que teve uma grande movimentação entre os adolescentes, com a Baleia Azul e outros jogos. Então, esse cuidado se está tentando manejar dentro desse universo tão rico e tão difuso que é a internet, né? Até conseguir reconhecer exatamente quem é, porque todo mundo pode ter um perfil falso e não se responsabilizar por aquilo que está colocando e instigando nesse ambiente. Infelizmente. Laís, Anquises, quero agradecer muito a presença de vocês. Luiz, coloca aí na tela pra gente como é que a gente encontra a Laís. Eu vi algumas vezes, pode colocar eu posso por aqui mesmo. Uma coisa? Pode, enquanto o rapidamente. Luiz... Sim. A gente ia falar sobre postura, né? Eu acho que aqui tem um exemplo muito legal. Se eu quero que o meu interlocutor me ouça, eu preciso respeitar as ideologias dele, aquilo como ele é formado. E vamos trazer a política de volta, né? Vamos dizer assim, que eu não gosto do Bolsonaro. Por que eu não vou usar o nome dele? Por que eu vou chegar na discussão dizendo assim, Bozo? Ou a outra pessoa vai falar do Lula e chama molusco. Eu acho que quando a gente começa com esse desrespeito, a outra pessoa já se fecha imediatamente. E ali acabou. Né? Eu estou trazendo esse exemplo político, mas isso tem na família, isso tem no futebol, isso tem na religião. Né? É que eu achei que esse fosse o exemplo mais fácil, mas eu preciso respeitar. E, em algum momento, a gente vai precisar se reunir novamente para reconstruir algumas coisas que ficaram enfraquecidas aí. Certamente. Bom, para encontrar a Laís, a gente deu o endereço, o Anquises também, e esse assunto rende muita discussão, muita reflexão, por isso que a gente sempre convida pessoas como vocês para debater e todo mundo também, nosso convidado aqui para discutir e refletir sobre isso. Muito obrigada pela sua participação hoje, viu, Anquises? Eu que agradeço. Laís, da mesma forma. Obrigada, Ludmila. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês do Espaço Feminino. Muito obrigada, viu? E fique comigo. Já já eu volto com mais Espaço Feminino e a gente entra no clima do Natal. De
volta, minha gente. Viu que eu estava colocando um reparo aqui, que a gente vai ensinar muita coisa interessante para você, técnicas diferentes. E mais, você vai reaproveitar aquele vidro de alguma conserva ou de algum alimento, não só para guardar outro, mas também para decorar a sua casa. Vamos entrar no clima do Natal, é 1º de dezembro, minha gente! E aí, eu recebo agora a Nayara Tatiane, ela que é professora de artesanato e estava sumida aqui do nosso programa, hein, dona Nayara, como vai? Tudo bem? Oi, Ludmila, tudo bem? Boa noite. Um prazer estar aqui novamente, depois de um tempo aí sem aparecer, né? Mas estamos de volta, graças a Deus. E olha o que a gente vai ensinar. Olha aqui, são essas lanternas ou esse porta-velas, como que você gosta de chamar aí. Olha que bacana, olha que bom gosto. Se você coloca isso no aparador, se você coloca isso na sua mesa de centro, você personaliza, dá de presente, bora lá. A gente vai ter aqui alguns minutos para a gente ensinar esse artesanato. Eu tenho certeza que as pessoas vão agradar e muito dessa forma. Mas eu quero saber se é difícil, porque eu sempre começo por essa pergunta. É fácil. Para quem não tem habilidade, assim como eu, que não está lá lidando, não tem o seu talento, consegue fazer de verdade? Ludmila, eu sempre trago coisas fáceis que você consegue fazer, porque você ainda não quis tentar, mas você consegue sim, viu? Chama a atenção aqui. E olha, é uma peça super simples, gente, né? Como a Ludmila falou, é um reaproveitamento, né? Aqui, olha, eu usei pote de azeitona, né? Iria pro lixo, trouxe até com rótulo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Você vai escolher seu pote. Esse pote aqui, eu vou colocar ele de molho, né? Com água e sabão pra tirar esse rótulo, tirar essa cola, pra ele ficar bem limpinho. Depois que eu fiz isso, eu vou lavar bem lavado. Vou borrifar álcool aqui, vou limpar ele todinho com álcool, porque eu preciso tirar a gordura da mão, né? Ele tem que estar bem limpinho. Feito isso aqui, como o tema é Natal, né, eu já trouxe adiantadinho aqui, a gente vai na internet e vai imprimir imagens natalinas, né? Como nos potes prontos, eu coloquei uma árvore, anjinho. Então você imprime aí imagens natalinas. É esse que eu vou fazer aqui agora, eu imprimi uma rena, que eu achei bem bonitinha. Faço a impressão no papel sulfite mesmo, do tamanho que eu preciso. E aí eu vou pegar esse risco, ó, aqui uma estrelinha. Fiz o risco na folha sulfite mesmo e vou passar pro papel contact, que é aquele papel que tem aquele grudezinho, né? Que a gente compra assim por metro. Transferir o desenho pra cá, eu vou tirar, né, o grudezinho dele aqui e vou pregar aqui no meu pote. Vou ver onde que tá a frente aqui e vou colocar ele aderido aqui, ó, igual o meu aqui, eu não sei se vai dar pra ver, mas tá o papel contact aqui já, ó. Eu tô custando enxergar daqui. Olha, mas ele tá aqui, ó, dá pra né? ver um relevo, isso. Então ele vai, eu vou colocar esse molde aqui no meu vidro. Certo. Depois que eu fiz isso, pra gente pintar vidro, eu não posso vir com a tinta direto porque ela não gruda. Eu preciso passar um produto que chama primer, que é esse produto aqui que ele vai fixar a minha tinta no vidro. Então com espuminha mesmo, ou com pincel ou rolinho, você vai passar o primer no vidro todinho, inclusive embaixo, tá? Que é super importante a gente ter acabamento nas peças. Vou passar o primer dando batidinhas no vidro todo. O primer, ele tem um tempo de secagem, que é no mínimo de 6 horas. Quando eu vou fazer vidro, eu passo o primer num dia e trabalho no outro para ter aquela cura total. É super importante esse passo de ter a cura. Depois que eu fiz isso, eu vou escolher as cores que eu vou pintar. Cada vidro aqui, olha, eu pintei de uma corzinha, né? Então esse aqui eu escolhi um tom de azul, que eu vou colocar aqui na paleta. Ó, coloca aqui. E o dourado, porque Natal pede dourado, né, Ludmila? Combina a luz. Combina e é bem tranquilo, né? Reflete. Isso. Então eu vou escolher 2 cores. Opa, foi demais. 2 cores de tinta. O dourado sempre vai fazer parte aqui, mais uma cor aleatória que você vai combinar o seu pote. Eu vou utilizar para fazer essa pintura esponja marinha, que é essa esponja aqui, ó. Tá vendo? Ela é toda crespinha. Se você não tiver esponja marinha, você pode usar a esponja de banho, aquela toda furadinha, que dá o efeito também. Não fica igual, mas fica parecido. Eu vou hidratar a minha esponja aqui na água. Eu preciso que ela esteja bem hidratada. E tudo isso eu encontro fácil, que você está falando agora. Essa esponja é mais fácil pela internet, porque por ela ser natural, é extraída do mar, então assim, é mais dificilzinho, mas pela internet encontra. Mas quem não tiver uma esponja de banho aí, dá pra fazer também, tá? Ó, vou espremer bem a água da minha esponja, ela vai ficar hidratada, macia. Eu vou começar a pintura, eu vou fazer um esponjado. Vou pegar aqui no meu tom de azul, é um azul mais fechado, né, mais seco.
Peguei aqui e vou começar dando batidinhas no meu pote, ó. Olha que fácil, Ludmila. Mão leve, pelo que eu tô vendo aí. Nada Mão de... leve, só que eu posso fazer assim, ó. Vou esponjar, depois, ó, tá vendo que tá ficando bem escurinho? Depois, com o lado limpo da minha esponja, eu viro e suavizo. Porque você pode controlar se você quer mais claro ou mais escuro. Essa técnica do esponjado é bem legal, dá pra fazer em bastante peças diferentes. Olha como que suavizou, tá vendo? Entendi. Por isso que ela tem que estar hidratada, porque essa água, olha o efeito bonito que fica, tá vendo? Já tira aquele aquela excesso, marca, aquela né? Marcante. Quando eu coloco só a tinta, olha, fica marcado, olha a diferença. Então, quando eu venho suavizando, fica diferente, né, o efeito. Aí eu vou fazer isso no meu vidro todo. Aqui em cima não precisa porque tem a rena, né, mas eu faço em volta dela aqui, ó. Certo. Venho com o lado limpo da esponja e suavizo. A gente tá fazendo tema de Natal, Ludmila, mas pra Páscoa dá pra você fazer também, né? Imprime os desenhos aí de coelhinho, de ovo e enche o potinho de doce, né? De chocolate. Dá pra fazer em várias comemorações. No Natal a gente colocou a vela, mas na Páscoa pode colocar bombom, né? Aniversário, você pode fazer isso aqui como lembrancinha, coloca o nome da criança. Nossa, fica super legal. Fica. Ó, aqui eu entro com esponja para dar esse acabamento aqui, mas aí eu vou fazer o acabamento com fita, mas aí eu dou uma caprichadinha melhor, né, quando a gente vai fazendo com mais tempo, e venho suavizando. Faço o fundo também, não deixo de fazer o fundo, tá? Que eu não vou fazer por conta do tempo mesmo, mas eu faço a mesma coisa aqui no fundo. Fiz isso aqui e só tem que ter acabamento. Gente, é super importante, tá? Pelo amor de Deus, não deixe de pintar fundo de peça. Ok. Ó, enxago a minha esponja, tiro esse excesso aqui. Agora eu seco, deixa eu pegar o soprador aqui, que tava aqui no chão. Dou uma secadinha. O mais demorado aqui, na verdade, é passar o primer, né? Pode ser um secador. Porque o primer... Esse aqui vai secar mais rápido. Esse seca mais rápido. Ele é mais potente, né? Um soprador térmico. Mas pode ser um secador para quem não tiver o soprador. Certo. Ó, sequei. E aí eu vou vir com a esponjinha e vou bater o dourado. Pego aqui do mesmo jeito, dou uma trabalhadinha aqui na paleta e venho com o dourado. Esse dourado, você determina se você quer mais, se você quer menos, né? Olha o brilho que vai dando na peça, tá vendo? Agora me fala, Ludmila, é fácil ou não é? Gostei. Só esponjar, olha aqui. Faz mais de frente, né? Pra gente ver. Assim, ó. Olha. Isso. Olha o brilho que já dá essa tinta. É uma tinta metálica dourada, então fica bem bonito. Posso vir suavizando se eu quiser, mas o dourado eu deixo ele mais marcadinho mesmo, pra ele aparecer bem aqui no meu vidro. Ó, faço isso no vidro todo. Tanto que quiser. Tanto que quiser. E detalhe, né? Cada peça que você fizer, o peso da sua mão vai ficar diferente a peça, não vai ficar igual. Por mais que eu tô fazendo, nem é pra ficar, né? O trabalho artesanal é isso. A gente não tá fazendo em série, né? Em máquina. Então não fica igual. Certo. Olha, aí eu determino o tanto de dourado que eu quero. Olha que lindo que fica o brilho dessa tinta. Fica. Fiz aqui o dourado. Seco novamente. Coisa rápida, secou. Rápido. E aí eu vou escolher um stencil, que é um molde vazado, né, de Natal. Existem vários modelos, esse aqui é de Natal. Em cada potinho aqui você pode ver que eu fiz um desenho diferente. Isso. Esse eu fiz com palavras, também fica bem bonito, né, desejar palavras positivas aí. Então eu escolhi esse molde vazado. E eu vou posicionar o meu stencil. Então eu sei que a minha rena, o meu desenho central tá aqui, ó. Então eu vou vir aqui na parte de trás. Ah, exatamente. Ó. Isso. Aí eu vou posicionar o meu stencil. Como é uma superfície redonda, né? Eu vou utilizar uma fita crepe para ajudar aqui, porque senão o stencil não para. Eu posiciono aqui, ó, o meu stencil. Coloco uma fitinha crepe de cá. Ela já é tão treinada que eu tô tentando ajudar e não precisa. Olha.
outra fitinha crepe de cá. E aí, pra fazer o stencil, eu vou utilizar um pincel redondo, que é o pincel Pituá, que é esse pincelzinho aqui, ó, próprio pra stencil. Coloco um pouquinho de água aqui na minha mão, só pra dar uma hidratadinha nele, pra ele não ficar tão seco. E aí, eu vou utilizar a mesma tinta azul que eu pintei, porém, eu vou dar uma clareadinha nela, porque senão não vai aparecer aqui, né? Coloco um pouquinho de tinta mais clara. Pode ser uma tinta branca, que eu tô usando uma tinta clarinha, mas é só mesmo pra clarear o azul. Aí eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho da tinta azul com um pouquinho da tinta clara pra me clarear esse azul, olha. Ah, tá, pra ter uma nuance, né? Isso, okay. Pra não ficar tão limpo o excesso aqui no meu paninho. Posso clarear mais. Tiro o excesso no pano e aí eu venho fazendo o stencil, ó. Posso dar batidinhas ou posso fazer movimento circular, tanto faz. Como o meu pincel tá mais carregado, eu entro dando batidas porque ele descarrega sem borrar. E eu vou fazendo isso aqui nessa parte, né, de trás do vidro. Na estampa que quiser, da cor que você quiser, mas é claro, lembrando de fazer a harmonia. Com o tema, se você né? está fazendo também uma peça de Natal, com as cores que vão lembrar o Natal, para que fique harmonioso, né? Que combine com o ambiente. E esses moldes aqui são baratos, você usa várias vezes, então é um custo-benefício bem bacana o stencil. E existe de vários temas. Ó, então eu vou fazendo aqui, ó. Se precisar, eu bato uma segunda camada. A gente vai fazendo com mais calma, né, gente? Aqui é porque a gente não tem o tempo, né? Mas... a gente tem 2 minutos para terminar a peça. Então, vamos lá. Se a cliente está em cima de você tem 2 minutos para terminar a peça. Olha, quando eu tiro... Aqui, ó, eu colocaria mais uma camadinha clareando um pouco mais, tá vendo? Que ele ficou um tom sobre tom, então eu poderia vir novamente mais com o claro pra dar uma clareada, pra ele aparecer mais. Fiz isso aqui, Ludmila, eu vou envernizar a minha peça, a parte da pintura acabou, é só isso. Vou passar um verniz, eu posso utilizar um verniz spray, eu posso utilizar aqui um verniz acrílico com rolinho, o importante é dar o acabamento. Agora eu vou vir aqui... Aí a gente vai ter uma vista muito boa pra ver aonde tá o desenho com o papel. Olha. Contate. Ah lá. Então vou mostrar pra lá, ó. Aí eu vou procurar aqui na fé, né? E vou tirar, ó, o desenho da rena. Gente, olha que lindo. Olha isso. Ai, que lindo. Dá esse fundo. Dá o transparente, né? Pra gente poder ver lá dentro. Olha isso. Fiquei pensando aqui como é que foi. Olha, tá vendo? Agora a gente já sabe. Truques, né, Ludmila? Truques. Olha isso. Quem entende? Olha que perfeição que fica, tá vendo? Ficou lindo. E aí, né, já tá envernizadinho. Esse acabamento em volta do desenho que tá aí, que você tá vendo que tem um relevo dourado, eu vou utilizar a tinta 3D, que é essa tinta aqui, ó. E vou fazer o contorno na minha renda, só pra dar um acabamento, pra ficar bonito. Pra incrementar mais, né? Tá. Depois que eu fiz isso, eu peguei aqui uma fitinha dourada. Vou colar essa fitinha minha aqui, olha, com cola de silicone, para dar um acabamento aqui na boca desse vidro. Colei aqui com cola de silicone. Vou pegar um fio de rami, que é esse fio mais... Ele é um fio mais rústico, que a gente encontra em loja de artesanato também. Vou vir com a cola quente, que ela cola mais rápido. Vou fazer um pinguinho, vou fazer isso na parte de trás do vidro. Coloco um pouquinho aqui e vou fazer várias voltas aqui na boca desse vidro. E vou finalizar com a cola quente, para dar esse resultado final aqui, que é o acabamento, né? Mas a cola quente eu só coloco no início? Só no início, porque quando eu colar aqui vai ficar bem preso e as voltas que eu vou dar vai ficar bem apertado, ó. E eu vou dando voltas aqui até chegar aqui em cima, depois eu volto até chegar aqui pra me prender aqui, ó. Ele tem que ficar dessa forma aqui, ó, cheio, tá vendo? Ah, tá. Tem que dar muitas voltinhas. Tem que dar, pra dar o acabamento no vidro, né? Então eu vou dando, finalizei com a cola quente aqui. Tá vendo que a bordinha do meu vidro aqui, ela tá douradinha? Sim. Vou pegar uma cerinha, que essa cera eu falo que artesã tem que ter essa cera, que é uma cerinha dourada. Vou passar com um pincelzinho de cerda aqui, ó, inclusive em cima do rame também pra dar um douradinho. E aí meu vidro tá pronto, simples assim. Que tudo! E aí, olha, pra fazer a decoração por dentro, que tem tipo uma nevezinha, né? Você pode colocar isopor. Eu não achei isopor mais fininho, mas se fosse aquele menorzinho ficaria mais bonito. E eu achei esses floquinhos de neve, olha. Esse é com floquinho, olha que diferença. Então, vou colocar o floquinho de neve dentro do vidro. Essas velinhas a gente encontra em lojinha de chinês, né? Compra a velinha e coloca a velinha lá dentro, dá esse efeito bem bonito. Ah, eu amei.
simples, fácil, rápido e fica uma decoração bem bacana, né, Ludmila? Adorei, Nayara. Quanta criatividade, quantos truques e quantas técnicas aprendemos aqui, ó. Acelerou. Rapidinho. Agilizou. Hoje foi mais tenso, mas deu certo. Hoje acelerou, mas contou tudo aí como é que a gente faz. Então, pausa lá, volta esse vídeo, só buscar lá no YouTube ou no nosso site ntv.tv.br para você reproduzir aí na sua casa, depois marca a gente para ver como é que ficou o seu artesanato. Aí qualquer dúvida também pode me chamar no Instagram, meu underline Nayara underline Tati, arroba Nayara underline Tati, me chama no Instagram que eu passo as dúvidas, né, esclareço as dúvidas de vocês também. E lá também tem bastante trabalho para vocês se inspirarem e ficar à vontade. Ótimo. Diga, Luiz, o que você está falando aqui? Ah, então tá bom. Nayara, muito obrigada pela sua participação aqui, sempre adoro. Não suma dessa maneira, por favor. Pois é, não, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz de você ter lembrado de mim depois desse tempo todo, né? Essa pandemia meio que, né, deixou a gente sempre quietinho quando eu quero em casa. alguma coisa diferente, uma ideia, eu chamo porque eu sei que vai vir coisa boa. Que vai vir, eu fico muito feliz, muito grata, viu, Ludmila? Muito obrigada. Obrigada. Só uma curiosidade, para quem quiser vender, quanto você cobra de uma peça assim? Olha, depende dos materiais aonde você comprar, porque o preço varia demais. Mas um vidro desse, com os materiais que eu usei aqui, na faixa dos R$35 a gente consegue vender. Viu só? Ainda com a vela, a neve, né, tudo, prontinho. Dá para você ganhar um dinheirinho. Dá. Aí. Bom, e a gente termina aqui nesse clima de Natal. Como é que tá aí na sua casa? Já entraram também? Já perceberam que estamos em contagem regressiva? A ficha custou a cair, viu? Mas é assim, tudo passa rápido demais. Por isso, sejamos intensos e aproveitemos cada segundo, porque são valiosos os segundos, o nosso tempo. Aproveitemos e agradeçamos. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E vem aí o NTV News, Odair Cardoso. Como vai? Boa noite. Não é o Odair Cardoso hoje? Hoje sou eu, Ludmila Bahia. Boa noite, Mateus tudo Borges. Bem? Eu tô tão acostumada a chamar o Odair que eu já chamei na sequência. Hoje eu tranquei o Odair lá no camarim, falei quem vai apresentar o NTV News hoje sou eu. Tá trancadinho ali no camarim, peguei a cadeira emprestada e hoje estarei aqui com você e o pessoal de casa no NTV News. Então tá bom, eu vou lá destrancar o Odair, daqui a pouco eu vou pro seu lado pra gente conversar sobre algumas notícias desta quarta-feira. Até já. Tô te esperando, até já, Ludmila.